A seguir, IIGD Irajá. Viver da fé. Um homem, dentre muitos e todos que viveram da fé, que a Bíblia Sagrada nos apresenta como exemplos para nós, sem dúvida nenhuma, Abraão. Um homem que viveu em tempos remotos, um homem que viveu de uma fé sobrenatural, porque ele era de uma família estruturada, ele tinha pai, ele tinha irmãos, ele tinha família. E naquele tempo era aquela família patriarcal, que todo mundo casava e estende a casa, era o casarão. Estava ali debaixo daquela sombra, vamos dizer, poderosa. Ur dos Caldeus era a metrópole da época. Quem falava a língua dos caldeus, ele ganhava o mundo. No entanto, Deus chamou Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha nem dito onde era. Hoje não é assim, irmãos. O ministério de Abraão foi físico. E aquele homem mete a cara, pega a mulher dele, pega o sobrinho que ele criou como filho, ele apanha tudo o que ele tem, o que é dele, porque literalmente os bens eram de cada um. Então ele apanha o que é dele e sai e vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Às vezes a pessoa se converte, irmãos, e ela não começa a buscar na palavra direção para a sua vida, e aí se perde olhando para os outros. Cristãos se perdem às vezes imitando outros cristãos. Deus não quer que você imite ninguém, Ele quer que você imite a Ele. Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo pôde dizer isso, como eu sou de Cristo. De Cristo. Na carta aos Efésios, o Espírito Santo diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, irmãos, nós temos que entender que são dois tempos. São dois tempos. Antes de Jesus é um tempo, cegueira espiritual, sucessos e derrotas, fracassos e fracassos, altos e baixos. Até pensando que está acertando, muita gente erra ou quase todo mundo erra. Então vamos a uma realidade. Encontrou Jesus, encontrou a verdade. Encontrou Jesus, encontrou a luz. Encontrou Jesus, encontrou Deus. Encontrou direção. É na palavra, irmãos. Quando Deus me deu essa palavra aqui, irmãos, foi sobrenatural. Não que eu tenha pensado em parar, em largar, parar a obra, nada disso, de sair da luta, de fugir da... Mas você murmura e não percebe. Você fica olhando para os problemas e não percebe. E você fica tão preso aos problemas que eles crescem. Por quê? Porque se nós colocamos o coração e os sentidos no problema ou nos problemas, espiritualmente nós enfraquecemos. E o pior de tudo é que não se percebe quando se enfraquece. Cuidado para não pôr os olhos nos problemas. Daí eu iniciei uma busca para colocar dentro de mim um ponto base para dizer: nunca mais vou colocar meu coração em problemas, sentidos em problemas. Eu vou levar ao altar de Deus, eu vou orar, vou entregar e vou ficar na palavra, ou seja, o que Deus me fala, o que Ele me garante, o que Ele me promete. Irmãos, acabou. Daquele dia em diante. Por quê? Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente carrega um peso de problemas, irmãos, mas um peso. O peso fica tão grande no coração e nos sentidos que eu penso que se fosse a coisa física, a gente andaria assim, sabe? De tão pesado que estava. Ai, meu Deus, que luta. E isso e aquilo. Não. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprenda a levar seus problemas em oração a Deus. Aprenda isso. Aprenda a levar os problemas a Deus em oração. É preciso que haja um preparo para isso, obviamente. É preciso que você, irmãos, o cristão tem que ter a consciência da presença de Deus.
Jesus disse: quando entrares no teu aposento, quando você for lá no cantinho do quarto para orar, quando entrares no teu aposento, fecha a porta atrás de ti, fecha a porta e vai e ora, oração, diálogo. Você fala com Deus os seus problemas, você vai para entregar o seu problema, mas você vai assumir o que Ele fala com você, o que Ele já falou com você. Às vezes o cristão esquece que Deus já falou lá atrás sobre um determinado problema. Você já havia ouvido uma palavra, uma promessa, você teve uma certeza no coração e logo depois você esmoreceu, desanimou e ficou olhando para o problema de novo, aquele problema que poderia ter sido entregue naquela hora. E você dali em diante viver na palavra, na fé, ou seja, certeza de que Deus está cuidando. Você volta a ficar preocupado com o mesmo problema, você volta a se abater com o mesmo problema, e daí o que acontece? A fé literalmente vai pro ralo. Acabou. Tu, porém, vai até o fim. Irmãos, é uma palavra tão forte, e é para toda pessoa que serve ao mesmo Deus de Daniel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu, porém, vamos ler de novo? Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Andar com Deus é viver literalmente da fé. Quem vive da fé, irmãos, vive do sobrenatural. Do sobrenatural. O natural você sabe, o teu olho vê, teu ouvido escuta, você sente, isso é o natural. O homem natural, ele vive dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Esse é o homem natural. O homem natural se resume nos 5 sentidos. Todo ser humano natural, antes de encontrar Jesus, seguia dessa forma, pelo que vê. Vou te dar um exemplo simples. Você está falando de fé, mas o doutor falou. Pronto, acabou. Escutou? Pois é, mas não escutou o que Jesus falou. Não escuta o que Jesus fala, mas escutou o que o doutor falou. Escutou muito, e muito forte, e muito forte. Então muita gente se converte, irmãos, e vive no natural. Vive no natural. Muita gente se converte e se guia pelo natural. Não consegue tirar os pés do chão. Pastor, mas eu tenho que tirar os pés do chão se você quiser vencer adversidades, que humanamente são muito difíceis. Se você quiser vencer um problema que humanamente é impossível, você vai ter que tirar os pés do chão, sim. Você vai ter que aprender a viver da fé do sobrenatural. Como foi com Jesus andando sobre as águas. E o Pedro viu e ficou maravilhado e falou: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus virou para o Pedro e disse: vem. Abre lá em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Vale nós fazermos a leitura completa? Porque nós temos aqui, irmãos, pessoas antigas no Evangelho e pessoas novas convertidas, novinhos na fé. Então vamos fazer a leitura completa? Mateus 14, começa no versículo 22. O título diz: Jesus anda por cima do mar. Eu leio o 22, vocês leiam o 23, vamos assim? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Está vendo, irmãos? O Pedro conseguiu andar em cima das águas. Porque a gente pensa assim, Jesus andou sobre as águas, mas Jesus é Jesus. Não, o Pedro também conseguiu. Uma palavra que Jesus falou com ele. Jesus só falou uma palavra, olha só. Jesus só disse para ele: vem, só isso. Jesus só disse para Pedro: vem. Pedro só ouviu isso de Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aí o 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Está vendo? Qual foi o problema aqui? Não, antes do medo houve um fato. Antes do medo houve um fato. Sentiu o vento forte. O vento era forte. Uma doença grave. O vento era forte. Uma perseguição implacável, que você pensa que não vai aguentar. Você pensou que tinha que sair do emprego? Você pensou que tinha que mudar de lugar? O vento era forte. O vento era forte. Irmãos, Satanás sabe, ele sabe elaborar um plano para levar um cristão ao desespero no meio de uma pressão. Se o cristão é sincero, se o cristão é verdadeiramente cristão, se ele é grudado com Jesus, se ele leva a palavra a sério, o diabo não consegue. As tentações são as mais diversas e variadas. Satanás, ele sempre procura criar estratégias, criar um plano. A verdade é o plano. Satanás, ele cria planos, tá? Ele observa muito o cristão. Satanás quer derrubar cada cristão, irmãos, sobre a face da terra. Por quê? O desespero de Satanás é que ele não consegue dominar 100% o mundo, porque Jesus já veio para o mundo. E a pessoa que se apega a Jesus, que aceita Jesus, como Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O entendimento da palavra de Deus te posiciona. Então é aquela luz. Enquanto a luz estiver brilhando, as trevas não conseguem chegar. Então é um combate. Uma mulher se converte, o diabo quer tragá-la de volta. Por quê? Porque a sua luz vai tocar o seu marido, a sua luz vai tocar seus filhos. Dali em diante a família vai se converter. Daqui a pouco tem sogra convertido, tem mamãe e papai convertido, tem sobrinho convertido. E o diabo, desesperado, ele tenta derrotar, destruir o cristão. Ah, se o cristão soubesse. E o cristão tem armas. Ele tem armas à sua disposição. Ele tem um verdadeiro arsenal à sua disposição. Mas ele tem que estar de pé. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e vindo em direção ao barco, Pedro vê Jesus vindo, andando tranquilo por cima das águas, como se fosse uma rocha, como se fosse uma estrada. Pedro ficou fascinado, ficou maravilhado. Pedro pensou: ele é um ser humano, ele está aí, ele é um homem, eu também quero isso. Senhor, se és tu, então me mandas, e eu vou ter contigo sobre as águas, me manda. Ou seja, você vê que ele diz: manda-me ter contigo sobre as águas. Ou seja, uma palavra da tua boca, uma ordem da tua boca, eu estou aqui para obedecer. Ou seja, o Senhor vai me segurar. E quando Jesus disse: vem,
Lá vai o Pedro, tira o pé de dentro do barco, tira o primeiro pé e vai. E quando pisa, parece que ele sente uma calçada. Parece que ele está em cima de uma calçada, ele tira o outro e vai. Está feliz da vida, mas o diabo olhou e disse: ah, é, Pedro? Você está pensando que você vai conseguir? Você está pensando que você vai andar 2 metros em cima das águas? Não vai não, porque eu sei acabar contigo. Por quê? Soprou o vento. Soprou o vento. Pá! Soprou o vento, as águas se agitaram. As águas se agitaram, bateram forte no Pedro. As águas bateram no Pedro? Pronto. Ele sentiu na pele. Ele sentiu o vento na pele. As águas bateram na pele. Os 5 sentidos. Aí veio o medo. O medo veio depois dos ventos. O medo veio junto com os ventos. Junto com os ventos, o medo trabalha. O cristão tem que aprender a vencer o medo, mesmo em tempos de tempestade, mesmo no meio dos piores ventos. Como? A confiança em Deus. A confiança na palavra. Irmãos, os ventos podem soprar fortes ou violentos do jeito que soprarem. Vamos lembrar de algo que nós ouvimos aqui 3 semanas consecutivas aos domingos. Jairo está falando com Jesus. A sua filha está quase morta. Está lá na sua casa e ele ali falando com Jesus. Chega a mulher hemorrágica e atrapalha tudo na vida do Jairo. E o tempo passa e Jesus está atencioso com aquela mulher. E ele cura aquela mulher e conversa com aquela mulher. E aí chega a notícia e diz: Jairo, não tem mais jeito, acabou. Para, não incomoda mais não. Tua filha está morta. Jesus olha para o Jairo e diz: como é que Jesus falou? Não temas, crê somente. Isso é viver da fé. Você vê que quem derrubou Pedro foi o medo, mas houve uma causa para aquele medo: o vento forte. Você sabe quem é mestre em agitar ventos violentos para derrubar o cristão? O diabo. O diabo, ele assopra ventos violentos na vida de qualquer cristão. Não importa a força do vento, importa o poder de Deus que acaba com os ventos. Mas o cristão tem que aprender a viver da fé. Ele tem de aprender a estar de pé, firmado na rocha, andando sobre as águas, no meio da pior tempestade. E aí é que se vê a diferença entre o cristão, tá, que persevera cada dia em servir a Cristo e que tem o firme propósito de ir até o fim, e o cristão que pensa que vai até o fim, que pensa que pode ir até o fim, mas que vive no natural. A pessoa que se converte a Cristo, irmãos, ela tem de tomar uma posição séria e decidir dentro de si. Dentro. Tem que tomar uma decisão dentro de si, tá? Não importa o que vier, o meu Deus é maior. Eu vou até o fim. Então diga: não importa o que vier, Deus é maior. Eu vou até o fim. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.